Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui em mais uma live do Núcleo Ismael Gomes Braga, em comemoração aos 49 anos de sua fundação. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, um grande amigo, querido amigo, Rodrigo Salles, do Centro Espírita Missionários da Luz e também do movimento Seja A, Move Seja. Então daqui a pouquinho ele deve estar se apresentando para a gente e nós vamos... Vamos ver só um momento que ele deve estar chegando, está se aproximando a hora. Já chegou, nosso convidado já está a postos. Vamos tentar encontrar ele aqui no nosso... Onde está chegando? Olá, Ronaldo, Rodrigo. querido. Opa, deixa eu Tudo ligar bem? aqui. Tudo ótimo. E você, como é que Agora tá? estou lhe vendo. Estamos bem, estamos bem. Muito Coisa satisfeito de ter boa. você com a gente aqui. O prazer é todo meu, viu? Um abraço, querido, a todos vocês aí do Ismael Gomes Braga. E é um prazer, uma alegria estar aqui. Então, antes da gente conversar um pouquinho, eu e você, nós vamos fazer a leitura do nosso exórdio, né, que está no livro Agenda Cristã, do André Luiz, né, pela mediunidade do Chico Xavier, a lição 31, muito interessante, que tem como título Revele-se. E ele diz: nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar a boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. É esta a mensagem do livro Agenda Cristã, do André Luiz. E aí, Rodrigo, como estamos? Sabemos que você teve uns Ronaldo, problemas de querido, saúde. mais uma vez eu quero agradecer o carinho que você teve de poder nos chamar para estarmos aqui. A todos os amigos aí do Ismael Gomes Braga, que esse ano estão aí comemorando 49 anos de existência. Então, meus parabéns pelo trabalho incansável dessa casa e pela seriedade que existe nessa casa, que já tive a oportunidade de conhecer e troco muitas correspondências com vários amigos que estão aí. Eu acabei de sair, ainda estou, né, um pouquinho convalescente, mas já é possível a gente conversar. Estava numa crise de asma muito aguda, até teve uma suspeita de ter Covid, fiz o exame, ainda não tenho o resultado. Fiquei um pouquinho mal, mas a gente já conseguiu se restabelecer graças aos cuidados que recebemos e à presença amorosa de muitas pessoas que fizeram com que essa semana fosse uma semana de cuidados realmente bem, bem especiais para a minha vida. E falar aqui com vocês, né, deixando também um abraço muito fraterno e amigo de todos os que fazem o Núcleo Espírita Missionários da Luz, no PINA, e o Movimento Seja, que é a página que nós estamos usando aqui para poder conversar com vocês essa tarde.
Rodrigo, você falou agora uma coisa, eu já tenho algumas dúvidas, viu? Antes de a gente falar do tema. Fale. O título da sua página e do movimento é o Seja A, é isso? Isso. E o que significa esse Seja A? Que eu tive um problema para digitar isso aí, estou digitando errado, né? Mas realmente é o Seja A, né? Ô, Ronaldo, o movimento Seja, ele é um movimento que ele propõe uma construção de diálogos entre as ideias espíritas e a própria sociedade e a juventude que nós temos nessa sociedade. Então, um movimento voltado para a juventude espírita e é um movimento que traz a ideia de inclusão, de pluralidade, de diversidade, que traz a possibilidade de conversarmos sobre as questões que envolvem a sociedade com a contribuição das ideias espíritas. E esse seja, ele não é uma sigla. Seja é um convite para que o jovem, para que toda pessoa que entre nesse movimento seja quem ela é. Então, esse Ótimo. seja é um convite para o ser Para quem você. você é. E esse a mais é o A que nos remete às nossas premissas enquanto movimento, que é ser um movimento de amor. Então, o movimento seja amor, Amor. acolhimento, amorosidade, seja esse A diferencial na vida do comportamento da criatura humana aqui na Terra. Então, por isso que a gente coloca esse A no final duplicado, porque, na verdade, esse A duplicado ele é um A dentro do coração, simbolizando o amor, que é O o amor. sentido maior do movimento que a gente abraça. Muito bom. E já que a gente falou no nome do movimento, que eu gostaria de trazer alguns temas rapidinho, para que as pessoas que estão vendo a gente agora entendam que é um movimento mesmo, né? E está atuante. Já tivemos lives que falam sobre Umbanda, né? Muito esclarecedor sobre a Umbanda, sobre políticas públicas para jovens, sobre a marginalização dos negros no Brasil, sobre a violência contra os grupos LGBTQI+. Por sinal, essa foi excelente, com a Calazões, e muitos Isso. outros temas de grande relevância social que o Seja tem apresentado sempre aos domingos, né, se não me engano, às 19 horas. Isso, todos os domingos, às 7 horas da noite, a gente abre aqui uma live. Hoje, inclusive, a gente vai estar recebendo Nathalie, que é do perfil Uma Jovem Espírita, para falar sobre liberdade versus libertinagem entre pais e filhos. Então, 7 horas, inclusive eu vou estar mediando aqui também, às 7 horas da noite. Convido todo mundo a poder assistir e seguir a gente aqui no canal. Perfeito. Vamos nos esforçar para estarmos lá também. Mas então, o nosso tema de hoje, educação espírita, semeando o mundo de amanhã. Rodrigo, fique à Exato. vontade. Querido, esse tema, falar sobre educação espírita, é quase que redundante, né, Ronaldo? Porque a própria doutrina espírita já é uma obra de educação. E quando a gente fala a educação espírita, a gente reforça a principal veia de atuação e de transformação que o espiritismo propõe para a sociedade, que é um progresso espiritual através da educação do espírito. Então, é uma doutrina eminentemente de educação. E quando a gente fala de educação espírita, a gente não está falando apenas da contribuição do que os livros básicos apresentaram ou nos propuseram. A gente está falando de uma caminhada de heranças culturais e intelectuais que foram passadas ao longo do tempo, né? A gente tem a figura central do Kardec como sendo a pessoa que deu todo o corpo, toda a metodologia, toda a estruturação do pensamento espírita, mas Kardec ele vai beber de fontes intelectuais e culturais que é muito importante a gente conversar nessa tarde. Então, a gente, quando vai falar sobre educação espírita, a gente tem que falar dessas heranças culturais que o próprio espiritismo possui, para a gente entender por que, que ele tem como principal veia de atuação a educação. Kardec ele vai beber da fonte de Pestalozzi, que vamos conversar. Pestalozzi bebeu da fonte direta de Jean-Jacques Rousseau, que a gente também vai conversar. E Rousseau foi diretamente influenciado pelas ideias de Comênios, no século XVI, que a gente também
vai conversar sobre eles aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma abordagem dessas heranças até chegar em Kardec e até a gente entender o perfil educativo que a proposta espírita traz para as nossas vidas, né? E aí eu acho que o primeiro passo, Ronaldo, para a gente entender essa questão toda, é a gente ver a grande novidade que o pensamento espírita trouxe para o homem da Terra. E foi, na minha percepção, um novo paradigma, né? Um novo modelo de se pensar a realidade. E só para quem está assistindo, quando a gente vai estudar lá a química, a gente escuta, né, os modelos ou os paradigmas atômicos do Dalton, do Rutherford, do Bohr, do Linus Pauling, né, os modelos dos orbitais moleculares, aquela estrutura toda. Eu sou químico, então eu adoro fazer essas introduções. E aí, naturalmente, esse paradigma, esses modelos, eram estruturas, né, intelectuais com base na matemática, na física, na química, para explicar uma certa realidade. E esses modelos, esses paradigmas, sempre são usados pelas ciências do mundo todo, né? São estruturas que são pensadas para conseguir explicar a realidade. E o pensamento espírita, ele inaugura uma nova possibilidade de enxergar a vida, porque ele traz um novo paradigma para entender essa realidade, que é justamente o paradigma do espírito, né? O objeto de estudo do espiritismo é o espírito imortal. Então, quando ele apresenta o paradigma do espírito, ou seja, a vida, a realidade em que nós estamos fazendo parte, ela tem como explicação central a existência e a sobrevivência do espírito, a gente começa a entender que muitas coisas que até então não eram claramente explicadas, começam a ganhar uma explicação muito melhor. Então você vai ter que, por exemplo, aquela ideia do sobrenatural, do misterioso, do maravilhoso, né? Abre ou cede espaço para uma racionalidade básica. Kardec, ele desconstrói aquela ideia de que o sobrenatural estava agindo, explicando que, na verdade, aquelas atuações eram os espíritos que provocavam elas. Então, o próprio Kardec, no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, ele estuda sobre o maravilhoso e o sobrenatural, desconstruindo que o maravilhoso e o sobrenatural eram lugares que a ciência costumava colocar as questões que estavam na alçada do espírito e que até então não haviam recebido uma atenção de pesquisa adequada, que o espiritismo deu a partir das observações de Kardec. Essa é a primeira grande contribuição. Segundo, a gente vai ter uma realidade, Ronaldo, que ela é agora inteligível. O que é uma realidade inteligível? É uma realidade que ela tem um sentido de ser. Ela tem uma inteligência por trás das suas estruturas. Então, não acontecem as coisas por simplesmente acontecer num passe de mágica, como se fosse um misticismo sem uma justificativa. Há uma inteligência por trás de certos acontecimentos. E aí é onde Kardec vai nos apresentar a ideia desses princípios inteligentes como sendo provocadores dos fenômenos naturais que até então nós não havíamos conseguido entender como sendo forças da própria natureza. Outro ponto que eu acho que é relevante nesse paradigma do espírito é a questão entre fé e razão andando lado a lado. Porque até então você tinha as disputas entre fé e razão, em que elas não se misturavam, e a percepção espírita da realidade, que tem como paradigma o espírito, entende que a fé ela é raciocinada. A fé ela precisa estar pautada em elementos da razão para que ela não seja cega e para que ela não se dogmatize ao ponto de acreditar em qualquer coisa. Então, a fé que o Espiritismo propõe, ela está baseada na razão. E a grande contribuição que vários estudiosos e cientistas do mundo todo deram às pesquisas sobre o espírito. Kardec ele fez a sua principal contribuição porque ele cria
uma ciência nova. A ciência espírita é uma criação de Kardec, onde ele dá na ciência espírita toda uma estruturação metodológica para se estudar os espíritos, mas Kardec não foi o único no seu tempo que estudou os espíritos. Outros grandes cientistas, como William Crookes, o Ernesto Bozano, César Lombroso e outros mais, foram em direção ao espírito para estudá-lo e entender como era o que se dava essas relações entre os invisíveis e nós do mundo corporal. Então, meu amigo, é um novo paradigma, é um novo conjunto de ideias que começa a fazer parte da nossa realidade. Ronaldo, eu estou aqui falando, você vai interagindo também. Fique tranquilo. Pode seguir que eu vou lhe interromper já. Tá bom. E aí eu falava sobre essa questão dos precursores, né? Os precursores dessa ideia de educação espírita. A gente tem Kardec como sendo o principal educador que estrutura o pensamento espírita. Eu sempre gosto de revisar isso para as pessoas. Kardec era um educador, né? Ele acreditava e lutava e vivia em prol da educação. E, sobretudo, uma educação que promovia a transformação da sociedade em que ele estava inserido, mas ele bebeu da fonte de outros pensadores, né? E aí nós vamos conversar basicamente agora sobre três. O Comênios, no século XVI, o Rousseau, grande idealizador aí da Revolução Francesa, e o próprio Pestalozzi, que foi professor, educador, mestre direto de Kardec, quando ainda era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido aí pela sua própria literatura e pela sua própria produção. Começando do Comênios, Ronaldo, é importante as pessoas irem fazendo essa cascata de heranças culturais e intelectuais para a gente ver o quanto que esses educadores e pensadores influenciaram na formação do próprio pensamento espírita e na contribuição de Kardec como educador para nos apresentar esse paradigma do espírito. Comênios foi o primeiro da fila, porque Comênios ele tinha algumas ideias muito interessantes que eram ideias de vanguarda, considerando que ele era um tcheco do século XVI. E ele já apresentava uma educação para cada pessoa e também uma educação que fosse para todos os povos. Ele já tinha, inclusive, pensamentos de vanguarda naquela época de se discutir uma educação pública através de uma organização internacional, que hoje nós chamamos de Unesco, né? Comênios já havia vislumbrado a Unesco lá no século XVI. É ele que vai ser o fundador do sistema de instrução progressiva, aquela ideia de você vai munindo a criança, o jovem, de novos elementos à medida que os elementos antigos forem sendo assimilados e compreendidos. Então ele começa a trazer essa ideia de um conteúdo que promove o progresso do aprendizado. E ele foi um dos primeiros, né, que nós temos registro na história, a reformular toda a didática de apresentação de livros, criando o primeiro livro didático ilustrado para crianças. Então, Comênios, no século XVI, ele já tinha um olhar diferenciado para as crianças. E essa é uma característica de vanguarda, Ronaldo, porque quando a gente pensa que as primeiras ou as mais bem elaboradas conceituações de criança só vão surgir no final do século XIX para o século XX, século XVI, a criança ainda era tida como um adulto em miniatura. Então era como se fosse um adulto pequeno, em que ali ele recebia ordens, em que ali ele tinha que ser igual a um adulto como outro qualquer. A diferença é que Comênios começa a enxergar a criança como um ser em desenvolvimento. E ele começa a dar uma atenção especial a essa fase da vida humana. É ele que vai, por exemplo, propor, como sendo um dos seus princípios pedagógicos, o respeito em tudo que existe na natureza. Então ele vai ser quase que um ecologista do século XVI, né? Ele já vai trazer ideias de vanguarda de sustentabilidade,
do amor que se tem que ter à natureza, aos animais. É ele que vai fazer e propor a abolição dos métodos punitivos, os métodos coercitivos e autoritários, enquanto que no século XVI ainda você tinha a utilização da violência, né, como mecanismo para se fazer as pessoas entenderem algumas coisas. Comênio já trazia a libertação dessas práticas, onde não se condicionava o aprendizado a uma prática violenta de ter que apanhar para poder ficar mais atento ou mais esperto a um certo conceito. Ele também tornava o ensino algo ativo, algo que passava pelos sentidos, algo que era concreto, algo que era fruto da observação. Nunca eram aulas dentro de salas apenas. Eram aulas ao ar livre. Eram aulas onde ele fazia com que os educandos estivessem em contato com a natureza, tocando, escutando, vendo, sentindo, e ali estabelecendo uma relação emocional também com esse aprendizado. É interessante porque é o próprio Comênios que vai propor o modelo de educação universitária no século XVI. As primeiras universidades são influenciadas pelas ideias de Comênios. E ele tinha um conceito, Ronaldo, interessante, que era o conceito da Pampédia. Pampédia, que era a ideia que ele tinha de ensinar tudo a todos. Todas as coisas poderiam ser ensinadas para as pessoas. Era só saber dosar a maneira certa desse conhecimento chegar a todos. Então ele apelava para a racionalidade humana, né? E ele também trazia uma coisa que é muito marcante na sua fala e na sua pedagogia, que era uma tolerância religiosa, porque ele acreditava que essa tolerância religiosa iria promover a paz mundial. E aí é uma coisa muito interessante, porque são características pedagógicas que a gente também vai encontrar em Kardec lá na frente. Em Kardec. Né? Kardec, ele propôs o livre diálogo das ideias. Kardec, ele inclusive apresenta que é possível que você seja católico e vá frequentar e vá se interessar pelos estudos espíritas. Kardec, ele entende que a paz ela é uma construção de uma sociedade educada, livre para pensar, para construir, para idealizar. E essas são heranças que ele já vai ter aí do Comênios no século XVI. Eu estou falando aqui, mas você Rodrigo, vai interagindo. vou interromper agora. Você falou no Comênios aí, e essa característica dele de ir para os pátios, né, de ir para a natureza, para o pessoal assimilar melhor os assuntos. E eu lembrei de um filme, né, Sociedade dos Poetas Mortos. Não sei se você conhece. Isso. E o professor tem essa mesma técnica, né, de levar os alunos a andar pelo pátio da escola. Bem interessante isso. Exato, que é uma herança direta de Comênios, né? E aí esse Comênios, Ronaldo, ele vai influenciar diretamente outro grande pensador da nossa história, que foi o Jean-Jacques Rousseau. Né? Rousseau, que foi aí um dos grandes idealizadores, né, da Revolução Francesa, um importante movimento intelecto, sociocultural que ocorreu na França principalmente, mas influenciado por várias ideias da Europa de um modo geral. Esse Rousseau, ele vai ser responsável por ser o pai da pedagogia contemporânea. Então, essa contemporaneidade do debate da educação nasce com Rousseau. E ele traz algumas características que são muito interessantes. Ele fala, por exemplo, o respeito à criança, novamente, a herança do Comênios vindo para Rousseau agora, então a criança ela é vista como um ser em desenvolvimento, então ele enxerga que a criança tem que passar por uma educação ativa, estimuladora, que tenha um reconhecimento e um respeito a essa fase da vida humana, que é a infância. Então ele também coloca a criança como sendo livre para construir suas pontes na natureza. Ele traz um cristianismo sem a igreja, o que é interessante também, porque ele rompe com os dogmas católicos e ele resgata a essência de um Jesus que era colocado para ele como um referencial de homem de bem. Então, é uma das primeiras vezes que você vai ter o resgate cultural, intelectual da mensagem do Evangelho de Jesus
destituídas dos dogmas que a igreja colocou historicamente ao longo do tempo, né? Então, Rousseau já trazia essa perspectiva de Jesus como referencial de comportamento. E aí, por isso, ele acreditava numa religiosidade natural, algo que fazia parte da natureza humana se conectar com essa força maior da vida. É quase que um vislumbre, Ronaldo, que Rousseau tem, do que Kardec vai mais na frente estudar como sendo a lei de adoração, né? Lei de adoração, Essa exatamente. religiosidade natural, essa necessidade íntima de nós nos conectarmos às forças maiores da vida. E traz uma concepção da natureza humana livre desse pecado original do Adão e da Eva, ou dessa estrutura que historicamente nós fomos herdando. Ele já começa a fazer ensaios de que nós somos seres livres, livres para construir o nosso próprio destino e a nossa própria história. O que é muito interessante, porque são influências de liberdade, né, que ele está trazendo para o pensamento da educação. E ele, nos seus princípios pedagógicos, ele vai fazer algumas contribuições muito ricas também. Por exemplo, ele não vai acreditar mais nessa hierarquia brutal que existia entre adultos e crianças. O adulto visto como um monstro, como uma coisa a ser temida, e a criança como um capacho a receber ordens dos adultos. Ele começa a enxergar que adultos e crianças se educam e são educados pelas múltiplas trocas que eles fazem quando vivem em sociedade. Então veja que visão diferente, né? A visão de enxergar que eu, como criança, posso estar aprendendo, mas também posso ensinar. E você, como adulto, também pode estar ensinando, mas também pode aprender. Então são elementos bem interessantes. E aí você vê nesse detalhe das crianças e adultos, em que um pode ensinar o outro, o que a doutrina espírita já traz como, às vezes, o espírito da criança é mais sábio, né? E daquela ideia de que Exato. o pai e a mãe, ou o adulto, é sempre o mais inteligente ou o mais sábio dos dois. E às vezes é o contrário. Exato. E aí você vê que na obra dele, nos princípios pedagógicos de Rousseau, ele traz muito essa ideia da liberdade da criança. Deixar a criança livre para poder fazer as suas analogias, suas construções, suas descobertas. Ela poder se relacionar com a natureza, com a sociedade, e ela ir aprendendo a lidar com o meio em que ela está. É interessante porque é Rousseau que vai inaugurar aquele conceito quase que primário de que o ser, ele nasce bom, mas é o meio social que ele faz parte que o corrompe, né? E aí eu digo que é rudimentar esse conceito de Rousseau, porque Kardec vai depois apresentar o conceito do espírito imortal e vai nos fazer entender que, na verdade, não é que o ser nasce bom, ele nasce com uma inocência característica da fase infantil, né? Então, Kardec ele debruça-se melhor sobre essa questão da inocência e dessa bondade que Rousseau fazia referência, mas ele também não cai na ideia de achar que o espírito ele nasce bom. Não, ele nasce com as suas heranças, com a carga de vivências, experiências e tendências morais e espirituais que ele traz de outras experiências reencarnatórias, de outras vidas. Então, a criança, ela é um espírito reencarnante. A criança, ela é um espírito velho, um espírito antigo, que tem as suas experiências passadas. Então, a fase da infância é só o momento onde ela se encontra mais aproveitável para ser modelada, no sentido de uma educação maleável, capaz de imprimir bons hábitos, né? Bons pensamentos e um intelecto voltado para o bem. Isso é uma coisa muito interessante. E aí eu acho que Rousseau ele fecha o seu raciocínio, Ronaldo, apresentando um Cristo, um Jesus, que ele deixa de ser o mediador entre os homens e Deus e passa a ser um Jesus referência de comportamento, o que também é um vislumbre do que Kardec iria depois apresentar no livro dos Espíritos, como sendo Jesus o modelo e guia para a humanidade.
né? Então, veja que são fontes intelectuais que vão influenciar diretamente o pensamento espírita. E aí eu fecho aqui a questão do Rousseau, para a gente ver essa modernização, essa contemporanização que ele trouxe para a educação, tendo como base principal enxergar a criança na sua fase de desenvolvimento, e não mais como um adulto em miniatura, mas também trazer elementos de liberdade, uma liberdade capaz de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna e mais livre, né, de pensamentos opressores, hierarquizados e fechados. Essa é uma característica do Rousseau. Rodrigo, a Patrícia Freitas fez um comentário aqui que eu acho bem pertinente e complementa muito aí, faz parte dessas falas agora. Ela diz: os grandes missionários da educação trazem essas atitudes de despertar no educando o desejo de aprender, colocando-os em contato com a natureza, levando-os a um pensamento crítico. Exato. Que era essa a principal característica dos princípios pedagógicos, tanto de Comênios como de Rousseau. Era trazer o indivíduo a ter contato com a sua própria natureza. E os grandes espíritos de grande avanço moral e intelectual que pisaram no chão desse planeta, fizeram esse contato da criatura em educação com a natureza. Usaram a natureza como pano de fundo para o processo de educação. Jesus fez isso, né? Jesus ensinava em praças públicas, em verde abundante, na beira dos rios, na beira do mar. Ele utilizava elementos da natureza. O Comênios fez isso no seu tempo. O Rousseau também propôs isso na sua época. E Rousseau, ele influencia diretamente o Pestalozzi, né? Pestalozzi, que foi professor de Rivaio, professor de Kardec, né? E é interessante porque Pestalozzi ele já inaugura, Ronaldo, uma outra fase para a educação no planeta Terra, né? Basta dizer que o principal centro educacional da Europa do século XIX foi o Castelo de Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, né? Pestalozzi era tido aí como uma referência do que havia de mais avançado em técnica de educação para aquele tempo, né? E é muito interessante porque Pestalozzi ele vai ter algumas características na sua obra pedagógica, né? Primeiro que ele vai ser o responsável por nos fazer entender aquela teoria dos 3 estados, né? A teoria do estado natural, social e moral, né? Onde o natural seria as questões mais instintivas, as questões dos sentidos mais grosseiros, da própria existência material humana, né? Também teria depois aí o estado social, onde ele iria falar sobre os direitos fundamentais para a vida em sociedade, e, por fim, o estado moral, que é quando ele falaria da canalização das energias para o bem, para a construção, para a elevação moral da criatura humana, né? Então veja que foi dessa criatura que Kardec foi beber, né? Foi dessa criatura que Kardec foi ser educado, foi ser diretamente influenciado. E aí Pestalozzi ele propõe, Ronaldo, uma pedagogia, uma educação que tem como base o amor. O amor como uma atitude concreta do educador. O amor que respeita a criança. O amor que toca a criança com respeito, com cuidado, com afeto. Pestalozzi é o conhecido na história como sendo o pai do afeto na educação. Ele que introduz o respeito às crianças. Tanto que existe até uma prática que ele tinha no Castelo de Verdun, quando uma criança nova chegava, ele se curvava para ficar do mesmo nível daquela criança, para que não houvesse qualquer pensamento da criança achar que ele era um monstro, que ele era uma criatura grande, por ser grande, temer, ou coisa do tipo. Então, ele estabelece uma relação de afeto com as crianças. E ele propõe uma educação com base na perfectibilidade, com base na ideia de um ser humano se tornar perfeito, se tornar bom, se tornar útil para uma sociedade feliz. Ora, são elementos que vão estar presentes em toda a obra espírita. Nós somos
perfeitos? Não, mas somos perfectíveis. E Kardec estuda muito bem isso no Livro dos Espíritos, com o nome de germe latente da perfeição. É uma herança direta de Pestalozzi que ele vai ter. E aí ele vai trazer também algumas questões, como, por exemplo, a tarefa da educação em si. A educação, ele vai enxergar Pestalozzi como sendo um processo não violento, como um processo que é delicado, que é cuidadoso, que exige tempo, paciência e que não é uma coisa massificada. Tem que ser uma coisa específica para cada pessoa. Tem que ser uma coisa que observe as características que cada um possui. Isso que é o grande trunfo também da obra de Pestalozzi. Nossa, isso aí é algo que a gente discutia recentemente com alguns conhecidos sobre isso, né? Como ainda hoje, na maioria das escolas do Brasil, a gente vê uma espécie de padronização, né? O aluno é tratado de forma padronizada, sem ser levado em consideração os detalhes psicológicos, emocionais, as tendências que aquele aluno tem. Então, é como se fosse um bloco só. E não são mesmo bloco. Indivíduos. Exato. E Pestalozzi fala sobre isso ricamente, né? Tanto que ele diz que o principal desafio da educação é uma educação que desperta o ser moral. Olha que coisa interessante. Kardec vai depois melhorar esse conceito, dizendo que o objetivo ou o desafio da educação é o despertar da consciência do espírito para observar as leis de Deus, né? Mas é uma coisa que ele já bebe da fonte de Pestalozzi com esse despertar do ser moral. Ele vê a criança como um ser vivo, ativo, em desenvolvimento e coloca realmente como proposta básica para uma educação que transforme a questão do amor. E aí eu também vejo, Ronaldo, outras grandes características na obra de Pestalozzi que aí vão influenciar diretamente Kardec, né? E aí agora ele vai falar um pouquinho dessa transição, quando o menino Rivaio chega no castelo de Verdun e convive com Pestalozzi. Primeira grande característica que Pestalozzi também tem na sua prática pedagógica é uma preocupação, né, de não construir um conceito prévio das coisas. Ele parte de uma ciência de observação, uma ciência empírica, né? Uma ciência onde você olha para a natureza e você vê o que está acontecendo e você começa a ir ali discutindo e deduzindo o que pode estar levando aquilo da natureza a acontecer. É uma educação empírica, né? É uma educação baseada em fatos e que é uma herança que Kardec vai ter, principalmente quando ele vai estudar as mesas girantes, quando ele vai estudar as diferentes fases de comunicação com os espíritos. É uma observação empírica. Quem lê a introdução do Livro dos Espíritos é uma narrativa de uma ciência puramente empírica, de observação dos fatos que Kardec fez, a partir da comunicação dos espíritos pelas mesas que giravam, até as mais variadas especificidades das variantes mediúnicas que ele também começou a pesquisar e perceber. Outro ponto de Pestalozzi, Ronaldo, é que Pestalozzi ele era muito preocupado em usar as palavras certas para explicar as coisas. Ele tinha quase que uma obsessão em usar as palavras apropriadas para exprimir o pensamento certo. E essa é uma herança que Kardec também vai ter. Quem lê lá a introdução do Livro dos Espíritos vê Kardec estudando o problema conceitual para a palavra alma. 3 conceitos diferentes para a mesma palavra. Kardec diz, inclusive, que há uma necessidade de criar palavras novas para coisas novas. Ele cria a palavra espiritismo, ele cria a palavra espírita, espiritista, perispírito. São criações de Kardec influenciados pelo método do Pestalozzi. E o Pestalozzi ele também tem uma outra grande característica que Kardec vai herdar, que é a repetição das ideias. Pestalozzi ele tem uma necessidade de se fazer compreendido. Então, ele repetia, nem que fosse 1000 vezes, mas ele queria ser compreendido. E essa é uma herança que Kardec vai colocar nos seus textos, porque quem lê as obras básicas vê que
o pensamento e quase que os mesmos textos se repetem. O Livro dos Espíritos, Kardec repete no Livro dos Médiuns, repete no Evangelho, repete no Céu e no Inferno, repete na Gênese. Verdade. Kardec não se conteve, cria um modelo de diálogo sobre o que era o Espiritismo. Kardec ainda não se conteve, criou um opúsculo, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, criou a Revista Espírita, ou seja, era uma necessidade de fazer o Espiritismo, as ideias espíritas, o paradigma do Espírito, ser o mais bem compreendido possível. E essa é uma herança que ele vai ter de Pestalozzi também. Fala, Ronaldo. Rapaz, o pessoal tá botando aqui muito comentário. Eu vou só ler um aqui que a Maria conheceu, a Maria escreveu. Deixa eu sair e voltar. Me fugiu. Os educadores precisam usar a linguagem do educando para poder ensinar. Tentar transferir um conhecimento com uma metodologia que o aluno não consegue entender, de nada adianta. Quem escreveu foi o Lamenha Paulo. Paulo Lamenha. Paulo Lamenha, né? Isso. E a Maria José, ela escreveu, me fugiu de novo da vista aqui, bate aí. O conhecimento também ainda é mensurado numa padronização. O que a gente estava falando, né? Exato. E aí, o menino Rivaio agora, né, o jovem Rivaio, o educador Hipólito Leão Denizar Rivaio, que aí depois iria ser conhecido por nós como Kardec, mas eu sempre gosto de dizer, Ronaldo, antes de Kardec ser Kardec, ele foi Rivaio, ele foi um educador de vanguarda. Né? Ele bebeu dessa fonte do Pestalozzi, do Rousseau, do Comênios. Ele teve uma militância na educação muito forte, né? Existem, inclusive, alguns textos pedagógicos de Rivaio, traduzidos para o português, em que você vai ver essa herança de uma visão filosófica e pedagógica que ele tem direta de Pestalozzi, que é muito rica, muito interessante. Você vai ver que em 1828, veja, o Livro dos Espíritos a gente só conhece de 57 para frente, mas em 28, Rivaio, ele já vai escrever o seguinte texto. Estou aqui com ele aberto para poder ajudar a gente. Ele diz assim, ó, os meios próprios para se educar a juventude são uma ciência bem distinta que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. Kardec, ou melhor, Rivaio, é um dos primeiros a propor as universidades de pedagogia no mundo. É um dos primeiros a formar a ideia de que o educador precisa ser preparado para a tarefa da educação. E aí veja que interessante esse outro texto dele aqui, ainda do Rivaio. Ele diz, ó, a educação é uma arte particular, bem distinta de todas as outras, e que, por consequência, exige um estudo especial, que não é, aliás, nem mais fácil de se estudar, nem mais fácil de se praticar. Ela exige disposições e uma vocação muito particulares. Existem qualidades morais que não são dadas a todos os homens, tais como uma paciência e uma sabedoria a toda prova, uma firmeza misturada à doçura, enfim, todas as qualidades que se quer transmitir à juventude. Isso é um texto de Rivaio. A gente conhece Kardec, mas a gente precisa lembrar que Kardec foi Rivaio. Rivaio bebeu dessa fonte de educação. E veja, uma educação que já entende a firmeza, mas a doçura, a liberdade de construir, mas a influência moral do educador, o aspecto moral de quem educa, não é? A questão de que nós estamos vivenciando uma necessidade de se preparar para a tarefa da educação. São heranças que Kardec vai ter de Pestalozzi, né, mas que ele colocou em toda a sua vida, em toda a sua militância. E eu acho que isso que é muito importante, sabe, Ronaldo? As pessoas, às vezes, se perdem na biografia de Kardec e não olham esse grande momento de educação e educador que ele foi. Foi membro de 7 sociedades científicas respeitadíssimas da França. Foi responsável por traduzir
grandes pensadores de outras línguas para o francês. Inclusive, pasmem, poucas pessoas sabem disso, mas foi Rivaio o responsável por propor uma reformulação no modelo de ensino público da França. A gente está falando de um camarada que teve um processo de ativismo muito grande na educação. E ele tinha essa herança cultural, intelectual do Pestalozzi, do Rousseau e do Comênios. Por isso que quando a gente vai ler e vai ver a formatação das obras que ele escreveu sobre espiritismo, a gente vê toda essa influência permeando as obras da doutrina espírita. A obra da doutrina espírita é toda pautada em cima de um viés educacional, né? Só tem sentido nós falarmos da existência e da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico se existir um sentido lógico para a vida. E esse sentido lógico é de caráter educacional, porque o próprio Kardec bebe dessas fontes, mas ele lança o conceito do progresso do espírito. Então, o espírito, ele progride em um grande processo contínuo de se autoeducar. Então, a educação é uma educação transcendental. É uma educação que vai para além do momento presente. É uma educação que sobrevive à morte. É uma educação que ela é permanente. Porque quem se educa não é o corpo, é o espírito. E o espírito, com a educação moral, com a educação espiritual, ele progride, ele avança, ele cresce e ele contribui com uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amorosa. Por isso que a doutrina espírita tem esse viés de educação muito forte, né? Muito bem marcado. A Bia Aragão, nossa querida Bia Aragão, só passou para dizer que está amando esse momento. A Bia também é professora da área de educação, então imaginei. E a Patrícia cita um livro chamado Pestalozzi, um romance pedagógico, de Walter Barcelos, onde se pode conhecer um pouco mais da obra desse grande homem, né? Exato. E aí você vai ver, ô Ronaldo, que Kardec, né, ele traz uma revolução conceitual para a educação, né? Com o pensamento espírita, a educação ganha um novo sentido. Porque agora, a educação que nós estamos falando, ela é uma educação que tem como foco o espírito, né? Então, o espírito que se educa. E aí, a imortalidade, né, aquela questão da imortalidade da alma, ela ganha um outro caráter. O caráter dessa permanente atitude de crescer, de progredir, de se educar. Ele muda, inclusive, aquela interpretação do erro-aprendizagem, né? De que todos nós que estamos num processo de buscar aprender podemos errar. E é tranquilo errar. Faz parte do processo evolutivo errar, né? E faz parte do processo do progresso do espírito haver erros. Há reencarnações nossas que são falidas. Nós não aprendemos nada nessas reencarnações. Perdemos tempo, né? Desperdiçamos. Mas nem por isso nós somos colocados à margem, né, da vida. Pelo contrário, estamos em uma imanente pedagogia divina, onde o tempo todo recebemos novas oportunidades. Então, a reencarnação ganha no Espiritismo o objetivo de ser a misericórdia e a bondade de Deus, favorecendo a gente continuar a matrícula na escola do aprendizado sobre o amor, do progresso do espírito. E é muito interessante isso, porque você vê que tudo se encadeia numa lógica de progresso, uma lógica que promove essa ideia do avançar progressivo. Veja que é também uma herança que eu falei lá atrás do Comênios. Então veja que Kardec vai estar bebendo desse pessoal o tempo todo, porque ele fala, né, a alma, ela inicia o seu processo de evolução simples e ignorante, mas ela tem como alvo maior ser anjo no amanhã, alcançar a angelitude, alcançar a plenitude, a perfeição, a pureza, né? Kardec, ele estrutura lá a escala espírita, a questão 100 do Livro dos Espíritos, toda aquela questão metodologicamente categorizada sobre
quais são as diferentes escalas de progresso do espírito, quase como quais são as salas, as séries de aula, de aprendizado que o espírito percorre ao longo da sua trajetória evolutiva. E aí é interessante porque lá na Gênese, no capítulo 11, item 26, Kardec diz que a encarnação não é de modo algum uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Então, estarmos reencarnados é um convite ao progresso do espírito, através de um grande projeto de educação que somos nós. Eu, você, quem está assistindo a gente, somos todos projetos de educação em curso e que não vai ter fim, porque a morte não é mais uma interrupção, a morte é um momento de passagem. O paradigma do espírito apresenta a imortalidade da alma e, com a imortalidade da alma, apresenta-se também a imortalidade do conhecimento, do estudo, da educação. E aí, só para fechar, o Ronaldo, você nem está na hora já, mas eu estou aqui me empolgando, viu? Eu estou com uma pena danada, mas vamos lá. Eu queria só fechar colocando duas grandes contribuições que o pensamento espírita traz para a educação, né? Primeiro, que ele reformula definitivamente o conceito de criança. Criança deixa de ser um adulto em miniatura de vez e passa a ser um espírito reencarnante. Passa a ser um espírito antigo que traz as suas tendências e experiências de outras vidas, mas que na fase da infância se encontra mais apta para receber novas impressões, novos estímulos, porque é nessa fase que o corpo físico ainda não se encontra devidamente maduro, as estruturas neurológicas não foram 100% completadas, toda a modelagem neuropsíquica não foi concluída, a própria reencarnação em si, ela não se fechou por completo, o espírito está mais do outro lado do que do lado de cá, então ele se encontra literalmente maleável para essas novas impressões que chegam até ele. Então, se a gente está falando de querer um mundo melhor, um mundo com mais amor, com pessoas que se tolerem, que respeitem, com pessoas que realmente se amem, a gente precisa apresentar esses conceitos de forma prática, sensorial, sentida, livre, plural, inclusiva para as crianças. Como Comênios pensou, como Rousseau, Pestalozzi e como o próprio Kardec pensou, né? Eu acho que é interessante também, Ronaldo, que o Espiritismo ele nos apresenta a ideia de que estamos em constante processo de aprendizado, né? Até quando dormimos, estamos aprendendo. Porque o espírito desliga-se do corpo, mas mantém as suas conexões no mundo espiritual. E aí apresenta-se, e o Espiritismo ajuda a gente a entender um conceito de educação interexistencial. Vivemos duas existências em uma única só. Somos um corpo físico, que também estabelecemos uma relação com o mundo físico, mas também somos um espírito que estabelecemos relações com o mundo espiritual. Então, quem tem uma vida aí de 90 anos de idade, não passou um terço da sua vida dormindo e ficou sem aprender. Não ficou 30 anos sem aprender. Não. Ficou em constante processo de aprendizado, porque a vida ela é um aprendizado contínuo, né? E a educação espírita, ela nos convida a uma prática de transformação da sociedade, porque essa é a grande finalidade do espiritismo. É trabalharmos os conceitos culturais, intelectuais, sociais da humanidade, do homem em sociedade, para combater as ideias materialistas e convencer os incrédulos de que a vida não se resume apenas ao aqui e ao agora. Então, o Espiritismo ela é uma obra de educação, é uma obra de projeção social, é uma obra de debates constantes com as ideias humanas, e é um debate que propõe uma sociedade mais justa, mais espiritualizada, mais fraterna e tem como foco principal uma educação nessas novas gerações, começando nas crianças principalmente, por serem espíritos reencarnados que vivem uma fase de maior modelagem do seu
arcabouço de experiências conscientes para uma nova encarnação. E aí, a gente só reforça, né, a importância da evangelização infantil, infanto-juvenil. E queremos aproveitar um comentário de uma pessoa aqui, acho que é a Patrícia, para chamar a atenção da responsabilidade, né, da ação desses pais, dos pais dessas crianças, em contribuir para que essa evangelização possa acontecer. A gente ainda vê no próprio meio espírita uma certa resistência, como se a evangelização fosse apenas um momento que eu me vejo livre das crianças, ela fica ali na salinha, não é? Quando aquilo é algo muito importante, muito maior. Ô, Ronaldo, eu tenho feito uma pesquisa, inclusive até um spoiler aqui para o pessoal. Estou escrevendo um livro, na verdade, onde eu faço um resgate de toda a história do movimento de juventude espírita em Pernambuco, desde o final do século XIX até os dias de hoje. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo, a gente tem um ranço histórico que, infelizmente, explica um pouco o porquê a gente hoje ainda tem o trabalho com a criança e o jovem na educação espírita, na casa espírita, ser ainda tão desvalorizado, viu? Tem um viés histórico nisso daí, que a gente tem que lutar muito para conseguir superar, mas acredito que com a militância, com a atuação, com a dedicação amorosa de tantas pessoas que se dedicam para essa prática, a gente vai, com o tempo, conseguir mudar essa realidade se a gente continuar trabalhando junto. É mais um paradigma para se quebrar e vai ser quebrado, com certeza. Exato. Rodrigo, próxima semana, nosso tempo realmente está já no limite. Próxima semana, eu convido você e todos os que estão nos ouvindo agora, que estão assistindo, a acompanhar a próxima live, que é com a Maria José Oliveira, do nosso Ismael, com um tema Vinde comigo a um lugar mais calmo. Um convite de Jesus à paz interior. É a última live do mês, né, do mês de aniversário do Ismael. E, de antemão, nós estão todos convidados, aguardamos todos. Meu querido, só tenho a agradecer a você. Foi muito bom, muito bom. É a famosa live, palestra, como queiram chamar, e vira alquimia, né? Se transforma 1 hora em segundos. Assim. A gente olha para o relógio, passa, já né? se passou. Muita coisa para se dizer. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de ter estado aqui. Espero ter contribuído. Sei do trabalho riquíssimo e muito responsável na área da educação infanto-juvenil que o Ismael Gomes Braga possui, que seja um estímulo essa casa para outras tantas poderem também se espelhar. Vivemos tempos difíceis de pandemia, agora mais uma epidemia, porque concentrou-se mais no Brasil, infelizmente, mas a gente espera que as pessoas sejam criativas para não deixar as nossas crianças e os nossos jovens sem os encontros, sem a chance de poder estar diante de um conhecimento que pode fazer com que elas sejam mais felizes, mais amorosas e mais fraternas. Desejo a todos que todos possam ter vacina, que a gente possa se vacinar, que a gente possa se encontrar muito em breve e saudáveis, felizes, podermos nos abraçar e vivermos a grande alegria que é comunharmos desses conhecimentos, né, comungarmos desses conhecimentos que o Espiritismo propõe para as nossas vidas como prática de educação. Exato. É um prazer estar com você, Ronaldo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. O prazer foi todo nosso. Ficamos por aqui, gente. Daqui a pouco, no Move Seja, tem outra live. 7 horas. Todo mundo acompanhando 7 horas. a gente aqui também. Todo mundo lá, viu? @move.seja é a página do Instagram deles. Ok? Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Querido, um grande abraço.